Você está na quinta-feira do Jubileu, do Ano Santo, série Jubileu 2025, Peregrinos de Esperança. Bem-vindos a mais um episódio da nossa série Peregrinos da Esperança, Jubileu do Ano 2025. Transcorremos o mês de maio, amigos, amigas, irmãs e irmãos, onde a pessoa da Virgem Maria é lembrada de um modo muito particular no nosso mundo católico, nas nossas devoções familiares e comunitárias. Pois bem, ela tem tudo a ver com o assunto que hoje nós iremos desenvolver neste episódio, porque, de fato, Maria conheceu de perto a pobreza, a migração, soube de fato o que era viver na marginalidade. E é para esse ponto que o Papa nos chama a atenção na sua bula A Esperança Não Confunde. Ele nos chama a atenção para os sinais de esperança. E nós sabemos que, de fato, para o mundo da pobreza, os empobrecidos, para o mundo onde reina a violência, para o mundo onde os migrantes não têm lugar, é preciso acender sinais de esperança. E por isso o Ano Santo não é simplesmente porta santa, indulgência, tudo isso tem valor e tem sentido, sobretudo para nos motivar. Mas o forte do Ano Santo é de fato a vivência do espírito do jubileu. E aqui está um episódio onde nós vamos ter de uma maneira bem concreta essa indicação de como podemos viver o jubileu hoje em nossa casa, em nossa comunidade, a partir dos ensinamentos e da conclamação do Papa Francisco. Nós sabemos que a Virgem Maria, ela conheceu a pobreza, porque na oferta da purificação, ela ofereceu um casal de pombos, que era próprio de quem era pobre, não tinha ovelhas e nem touros para oferecer. Ela viveu a migração, porque teve que sair com São José e o menino Jesus para o Egito, para uma terra estrangeira. Então ela conhece muito bem o que isso significa. Então, como migrante, nós podemos classificar quem é migrante. Migrante é a pessoa que deixa a sua terra natal, deixa a sua cultura, seu país, sua parentela e vai para um lugar desconhecido, ou mesmo pouco conhecido, mas que não é a sua terra. Normalmente não fala a sua língua. E aí começa como que uma vida nova, ou deseja começar uma vida nova. Nem sempre isso lhe é propiciado. E as causas desta migração podem ser razões políticas. Um ditador ou um partido totalitário impõe determinado rumo no país e aqueles que não concordam, então, são expulsos. Isso no mundo de hoje tem acontecido muito, sobretudo em território asiático e africano, nesses dois continentes. Outra causa é uma causa natural, como a fome, grande estiagem, então as pessoas migram. Isso é muito recorrente na história da humanidade e no Nordeste do Brasil, que não se lembra, e eu ainda criança, via na minha cidade natal, Bacabal, Maranhão, via ondas de cearenses que na década de 50 migravam porque a seca assolava o estado e não tinham recursos para sobreviver. Iam atrás de terras férteis e à disposição do estado vizinho. Depois, há também as discriminações raciais, discriminações religiosas. Infelizmente, até a religião pode se tornar uma causa de exclusão. E a história mostra quantas exclusões por razões religiosas. Felizmente, nossa fé católica tem amadurecido
com muitos outros cristãos de outras denominações, para saber que o nosso Deus é um Deus que abraça todos, mesmo com diferenças doutrinárias, diferenças de costumes, de práticas religiosas, nós não podemos abandonar ninguém, porque em cada um está nosso Senhor Jesus Cristo. Fomos criados todos à imagem e semelhança de Deus. Então, quais seriam as esperanças que nós podíamos acender nesses migrantes, nessas pessoas que migram? Muita gente tem migrado ultimamente da Venezuela para o Brasil. Não só, mas é o fenômeno mais recente. A primeira coisa é o acolhimento. O acolhimento. Não olhar com olhar de desprezo, não olhar como alguém que incomoda, mas como Cristo que chegou no Egito sozinho, sem amparo e que precisa ser de fato acolhido. Precisa ser recebido não só com olhos de peninha, mas com gestos concretos. Parar diante dessa pessoa, saber onde ela está morando, saber como ela está sobrevivendo, escutar um pouco a sua história, se for possível, pela língua que a pessoa fala. Quando visitei os acampamentos de venezuelanos aqui em Teresina, tinha dificuldade porque eles falam não o espanhol, mas o seu dialeto. Mas dava para sentir a dor com que falavam da saída da sua parentela, do seu meio ambiente onde nasceram e foram criados, para uma terra diferente, onde nem a comida normal nossa lhes agrada, porque é muito diferente da que eles têm. Outra coisa é podermos dar acesso ao mundo do trabalho. A pessoa se realiza pelo que faz, com os talentos que tem. Então, favorecer trabalho, não só dar alguma coisa. É necessário para suprir naquele momento, mas é preciso dar ocasião de trabalho, porque dar trabalho significa dar dignidade. Depois, ajudá-las a se inserir no contexto social, da maneira que for possível e conveniente, mas não deixá-los num gueto, porque isso aumenta a exclusão, isso aumenta também a dor. É significativo que a primeira visita que o Papa Francisco fez depois da sua eleição como Papa foi sair do Vaticano e ir a Lampedusa. Lampedusa é um porto da Itália onde chegam os migrantes, sobretudo da Líbia e de vários outros países da Ásia e mesmo da África. Então ele foi ali porque muitos chegam ali, mas muitos nem sequer chegam a esse porto. Naufragam, ou pelo excesso de pessoas dentro dos barcos, ou até mesmo por ataques que eles são feitos. E o Papa chegou a dizer, e a imprensa hoje repete, que o mar Mediterrâneo tem se tornado o maior cemitério da Europa, onde estão sepultados milhares e milhares de imigrantes. Então, já se vê então que isso de fato é um problema sério no nosso tempo. E acender luzes de esperança para esse povo é viver o jubileu, porque isso gera esperança e com esperança também a força de lutar pela vida. Nós entendemos então que o jubileu é de fato um momento de graça para nós lembrarmos aqueles e aquelas que Deus colocou no nosso caminho, como Cristo no caminho daqueles a quem ele encontrou criança com Maria e José nas terras do Egito. Revisitando então a história dos jubileus em nossa igreja, lembramos que estamos no 16º jubileu, historicamente falando, né? Estamos revisitando os jubileus ao longo da história. Estamos no 16º, que ocorreu no ano 1700. Naquele momento, quem era Papa era o Papa Inocêncio XII. E ele convocou o jubileu, mas ele faleceu ainda no ano de 1700.
e então foi eleito um outro Papa. Os peregrinos foram a Roma, mas naqueles 2 meses, porque ele faleceu em setembro, naqueles 2 meses de setembro, outubro, até chegar o novo Papa, era uma sede vacante. Mas mesmo assim os peregrinos se dirigiram ali com muita confiança, rezando, visitando os túmulos dos apóstolos. Veio seu sucessor, Clemente XI, que concluiu o jubileu. Então, confiantes na intercessão da Virgem Maria, a migrante com o menino Jesus, vamos então rezar juntos a oração do jubileu. A graça do jubileu reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor.